Nessa Ferrari está faltando um componente vital. Mas mesmo sem o componente vital, isso me custou 60 mil libras. O que pode parecer caro, mas tem um motivo. Esse carro vem com uma caixa de câmbio manual fechada. E segundo o Google, dos 15 mil F430 fabricados, apenas 1.500 deles eram manuais, tornando este carro muito raro e muito caro. Isso pode ser até um bom negócio, desde que consigamos montar esse motor novamente. O motor que comprei com esse carro veio em 1 milhão de pedaços. Há 11 anos ele foi desmontado para consertar algo, mas nunca foi montado novamente. Mas meu bom amigo Tavares me deu um motor que estava sobrando, mas com um problema. E isso é o que acontece quando você tenta comprimir um fluido. Então eu e meu pai tentamos reconstruir o motor, mas havia um problema. Não conseguíamos nenhuma informação ou especificações de torque da Ferrari. Eles não revelam isso, mas isso foi até hoje. Achamos que temos um progresso. Graças a vocês, galera, consegui um manual de oficina. Mas é para uma Maserati. Mas esse motor Maserati também é usado no 430. Porque italianos gostam de partilhar. E mais adiante no vídeo, descobrimos que os franceses também gostam de compartilhar com os italianos. Os cilindros estão agora prontos para os pistões. Mas antes de fazermos isso, precisamos trocar os anéis do pistão. Tem 3 deles neste pistão. O anel do pistão inferior é chamado de anel de óleo, que impede que o óleo entre na câmara de combustão. E aí os 2 anéis de pistão superiores são usados para compressão, para manter uma boa vedação na câmara de combustão. E se eles fossem desgastados, você perderia muita energia e estaria queimando muito óleo. Primeiro, meu pai está usando um anel de pistão velho para limpar os excessos onde os novos anéis de pistão irão. Então, antes de encaixarmos o anel do pistão, vamos deslizar o anel no cilindro. Agora, você vai notar uma pequena lacuna no anel do pistão. Isso é chamado de folga do anel do pistão. E isso deve ser de um tamanho específico. Se a folga for muito grande, como mencionei, você queima muito óleo e não teremos a compressão certa. Mas se a folga for muito pequena, quando o motor aquecer, o anel do pistão vai se expandir e não terá para onde ir a não ser martelar o interior do anel do cilindro. Nossa folga do anel está boa, então agora vamos carregar os anéis do pistão no pistão. E agora que eles estão no pistão, podemos finalmente começar a colocá-los nos cilindros. Esse kit especial comprime os anéis do pistão no pistão, e então podemos inserir o pistão no cilindro. E só temos que fazer isso mais umas 7 vezes. Me ajuda aqui, vamos virar. Ah, tá bem mais pesado agora. Eu disse que é pesado. Cuidado. Estamos indo. E agora é hora dos rolamentos M inferiores. O engraçado sobre esses rolamentos inferiores é que eles fazem rolamentos diferentes dependendo do motor, e todos têm tamanhos e tolerâncias diferentes. A única coisa que poderíamos fazer é olhar o número da peça dos antigos e combiná-los com facilidade, mas bastante simples de inserir. Os grandes rolamentos M deslizam na parte inferior da biela. Uau! 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 E assim que estiverem na parte inferior da biela, é hora dos rolamentos principais. São neles que giram o vira-brequim. Tem um problema e achamos que não dá para ser resolvido. Então, se o motor ele zoar e for por esse motivo, a culpa não é nossa. Tá, então olha só esses rolamentos, os rolamentos principais. Eles deslizam da esquerda para a direita, o que não parece certo, porque está cobrindo uma espécie de, uma galeria de petróleo ali. E se isso ficar cobrindo, o óleo não vai passar por ali. Mas, nos rolamentos antigos, que você pode ver aqui, eles têm uma aba aqui em cima, grande, para impedir que deslize da esquerda para a direita. Mas, nos novos aqui, tem apenas uma pequena aba em comparação com os rolamentos antigos. Então isso vai ser um pouco mais sério do que pensávamos e confuso. Se você entrar no website aqui e você vê que o rolamento que procuramos é o 195307, que também é usado nos motores Maserati. Mas se você clicar no do Maserati, o número da peça foi substituído e foi alterado para 286832, que é o rolamento que temos aqui. Mas, se você clicar no da Ferrari,
Não há substituição no número da peça, o número da peça é o mesmo, o que na nossa cabeça não faz nenhum sentido. Por que eles mudariam para um motor, não para o outro, quando os motores são exatamente iguais? Tá, eles podem ser exatamente iguais. Exatamente iguais, na minha opinião. Agora, não queríamos correr o risco de estragar o motor, porque um desses rolamentos havia escorregado e coberto uma galeria de óleo. Então, em vez disso, voltamos e encomendamos o número da peça original da Ferrari com a aba maior. Nós conseguimos... Bom, eu comprei a peça com o número correto da Maranello Parts. Chegou no dia seguinte. Sim, e ela tem a aba grande nela. Nós vamos colocar ela agora. Não sei por que a Maserati substituiu o deles, mas vamos ignorar isso e colocar esses aqui. Pelo menos agora podemos ter a tranquilidade de saber que estamos colocando o mesmo número de peça que saiu do motor. E enquanto colocávamos ele, é hora do vira-breque entrar. O que está fazendo agora, Tony? Bom, eu não sei. E está de volta a outra metade dos grandes rolamentos M, que deslizam a tampa da biela. E aí a tampa da biela encontra o resto da biela com alguns parafusos novos entrando lá, certificando-se de combinar os números na tampa da biela com a biela. Ele tá apitando aqui. Você não tá ouvindo isso? Não, não tô. Sou responsável de apertar tudo porque meu pai não consegue ouvir o bip da chave dinamométrica. E os parafusos da biela têm um torque ajustado e um ângulo para o qual você deve girá-los. Sim, isso seria útil pra mim. É mesmo, não é? É! E depois de apertar todos os parafusos da biela, é hora de preparar o cárter para que a outra metade possa ser colocada. Diz no manual para passar um pouco de vedação do flange no cárter antes de ele se encontrar, e é exatamente isso que estamos fazendo. E com os rolamentos principais instalados na outra metade do cárter, podemos agora encaixar tudo. É por isso que precisávamos do manual, porque essas arruelas são fundidas de um lado. Então elas têm uma maneira de encaixar e nós batemos em todas elas. Eu vou colocar tudo agora da maneira certa. Todas as etapas são super vitais. Um erro aqui poderia significar que todo o motor teria que ser retirado novamente e completamente desmontado. Estou adicionando as novas vedações à bomba de óleo e à bomba d'água, que foram construídas como uma só e agora estão unidas novamente. Tá tudo montado, tá parecendo bom. Nós temos um novo selo traseiro principal. Meu pai vai colocar agora. Vai lá. Não. Embora meu pai tenha colocado isso, ele nunca experimentou um Y-Food. Agora, vamos fazer escolher entre a linha frutada, manga, pêssego ou, eu prefiro morango. tropical. Morango? Tem de morango. Isso aí. Ele conhece os sabores. Esperamos que isso lhe dê a força para ligar o motor. E se for girado, então tivemos progresso. Se estiver apenas girando tudo agora... já tá experimentando? Tô. Ali dentro tem 26 vitaminas e minerais. É rico em fibras, rico em proteínas, não tem lactose, não contém glúten e não tem adição de açúcar. Tem um gosto meio de milkshake, não é? Na verdade, é um milkshake com 500 calorias aqui dentro, o que substituiria a sua refeição do dia. Tá cheio de todas as suas delícias que você come no café da manhã, no almoço ou até no jantar, se quiser. Você tá pronto? Não, preciso de outro gole. Ainda bem que o iFood também tem uma opção vegana e as garrafas... tá virando! É fácil! São 100% recicláveis também. E se quiserem experimentar um para vocês e quiserem um substituto da refeição em vez de fast food porque estão no movimento como eu, podem pedir no link da descrição. E aqui embaixo tem um banner onde você pode usar um código de desconto, onde pode obter uma economia no pacote de degustação 4. Vai, experimente o Fruity Summer. O motor gira. Foi o iFood que fez. Próximo passo. Ok, a próxima coisa são as cabeças do cilindro, direita e esquerda. Mas para apertar esse motor, precisamos saber o ponto morto superior do cilindro número 1, que é esse cilindro aqui. Ponto morto superior é quando o pistão está no ponto mais alto. E aí sincronizamos o motor com base nisso. E para descobrir isso, temos um medidor DTI. E aqui vamos virar a manivela
e ter certeza de obter um impacto absoluto no TDC. O motor vai ter um pouco de variação, o que significa que o pistão vai ficar no topo, mesmo quando girarmos às vezes. Temos que ter certeza de estar tudo certo aí. E é assim que vamos fazer. Primeiro, meu pai vai girar o motor no sentido horário. E quando o pistão chegar ao ponto mais alto, ele me dará a leitura mais alta no medidor DCI. E depois marcará em nossa engenhoca que construímos aqui no lado do volante. E aí o meu pai vai voltar, girar o motor no sentido anti-horário, e assim que atingir a mesma leitura de antes, vou fazer outra marca em nossa engenhoca. O ponto morto superior ficará entre essas duas marcas que fiz com uma caneta bem grossa. É que eu não me ajudei muito, não tem muita variação no motor, então... Boom. Hora das cabeças dos cilindros. E claro, não se pode colocar os cabeçotes sem a junta do cabeçote. Então colocamos uma junta de cabeçote nova em ambos os lados. Coloquei as arruelas primeiro em uma chave de fenda, o que me ajuda a deslizar a arruela sobre o pino. E faço o mesmo com as porcas também. 2 cabeçotes, parafusos de cabeçote ou porcas de cabeçote. Você sabe que é sério quando temos que usar os óculos. Agora, o procedimento para apertar as porcas do cabeçote é de 60 Nm. E uma vez feito isso, você então volta e gira mais 90 graus. E isso tem que ser feito no meio, trabalhando para fora. E é muito importante que façamos isso direito. Esses 90 graus extra nos 60 Nm de torque deixaram esses parafusos bem apertados. Depois disso, posso colocar os elevadores de válvula. Espero que todos vocês assistindo consigam acompanhar, porque é tão difícil para mim explicar quanto fazer. Este é o segundo motor que eu já reconstruí. E agora, com as cabeças do cilindro e o comando ligado, podemos começar a pensar na sincronização do motor. Cometemos um erro. Então, pensávamos que o pistão número 1 estava aqui e depois ia para lá, mas lemos o manual de cabeça para baixo e o pistão número 1 está bem aqui, o que significa que erramos o tempo para o ponto morto superior errado. Então, e se errássemos e sincronizássemos, não teria funcionado e quebrado o motor. Então, teremos que fazer o pistão número 1, que está aqui, descobrir qual é o ponto morto superior ali, então quando o pistão estiver no topo, e marcar aqui, aí podemos começar a sincronizar o motor todo. Ok. 2 passos para frente e 1 para trás. Então fazemos o mesmo procedimento de antes, mas dessa vez os cabeçotes estão colocados. E uma vez encontrando o ponto morto superior, podemos começar a colocar as correntes, o que mantém a metade inferior do motor sincronizada com a metade superior do motor. Estamos usando uma foto que tirei antes de desmontá-la para montar essa coisa toda novamente. Isso é puro gênio, isso é um pesadelo, tem uma maneira muito complicada de sincronizar esse mecanismo e se eu tentar explicar eu vou me perder aqui. Mas, em termos mais simples, temos que manter este pistão no ponto morto superior e aí se a gente passar por aqui, o came aqui e tem um pequeno ponto na came ali e o pequeno ponto na came ali também está alinhado. Esses pontos têm que se alinhar com essas pequenas ranhuras aqui, os dois lados também, e a maneira como você ajusta esse topo, você não faria o parafuso aqui sem esses parafusos. E isso permite girar o came sem mover a corrente e todo o motor. E isso é tão vital porque controla quando as válvulas abrem para permitir a entrada do combustível e a saída dos gases de escape. E se abrirem e fecharem na hora errada, elas podem bater no pistão. Então temos que ter certeza de que está tudo absolutamente correto. Ok, se fizermos isso direito, ele deve girar agora. Então vamos checar se tudo ainda está no lugar certo. E aí? Já deveria estar fazendo agora. Tá bom, continua. Devagar, devagar. Continua. Deu. Esse deu, esse deu. Esse deu. Conseguimos e estamos agora sincronizado e funciona. Posso ir pra casa agora? A etapa vital concluída e vamos para as peças finais. Estou prestes a colocar a tampa da corrente. Coloquei uma nova vedação nela, passei uma linha selante ao redor da borda e uma nova junta também. E agora já posso ir para a lateral do motor. Tem então 2 sensores variadores de came que ficam dentro do cabeçote e depois disso posso colocar a tampa do balancim com a nova junta também.
É claro. Tô feliz com o trabalho. Ainda não posso colocar a outra tampa do balancim porque tá faltando um sensor aqui, mas para um não profissional e alguém que estava construindo carros em estacionamento de restaurante há 4 anos, montar um motor Ferrari novamente e fazer ele girar é uma conquista bastante sólida, eu acho. Mas agora vai ficar um pouco mais difícil e, claro, temos um problema com a caixa de câmbio, mas vamos voltar lá atrás. Dentro dessa caixa estão os restos da caixa de câmbio manual. Então, é a caixa de câmbio manual original. E sejamos honestos, a menos que você seja o Rain Man, isso aqui não tem como consertar. Tipo, eu não sei fazer. Não sabemos se faltam peças nisso, ou sabemos se tem diagramas disso. Temos as engrenagens, os seletores e os eixos. Digo, não tem experiência em reconstruir caixas de câmbio. Você tem? Sim, mas não nesse estado aí. Não, então estamos dispostos a aceitar a derrota aqui. Até vermos o preço de uma caixa de câmbio da Ferrari. É bem caro. Na minha opinião, é caro. Uma caixa de câmbio nova, incluindo impostos, custaria mais de 30 mil libras. Então comprar uma delas estava fora de questão. Então, de segunda mão, vai dar mais ou menos 15 mil libras por uma caixa de câmbio. E ainda é uma automática. E nós temos uma caixa manual fechada. Mas nós descobrimos que a caixa de câmbio da automática e da manual são exatamente iguais. A única diferença é o shifter, mas esperamos que sejam exatamente iguais. Então, conseguimos pegar uma caixa de câmbio usada por 4 mil libras, com um problema. Aqui está. Isso veio de uma Ferrari danificada por incêndio na Polônia. E tem um buraco na lateral. Esperamos que não tenha nenhum dano no interior dela, mas esse é o mecanismo da caixa de câmbio da F1 automática. Ele seleciona automaticamente as marchas com o câmbio hidráulico. Eu acho que se retirarmos essa parte, e claro, a parte quebrada, podemos transformá-la em uma caixa manual. E teremos uma caixa manual por 4 mil libras. Desde que não haja danos aqui. Comprar essa caixa foi um pouco arriscado, mas comprar o carro também. E alguns riscos compensam e outros não. Só espero que esse risco aconteça. E espero que não haja mais danos dentro dessa caixa de câmbio. Não parece ruim. Eu acho... Parece que teve uma inundação. É isso? Como isso enferrujou? Porque foi inundado. Talvez não seja bom. Ah, é um Titanic. O interior da caixa de câmbio, por algum motivo, tá muito molhado. E não com óleo, com água. Então não tivemos escolha a não ser desmontá-la para verificar se havia danos. Não. Tá derretido. Ah, meu Deus. Oh. Foi uma boa coisa ter desmontado. Olha o rolamento. Minha nossa. Entrou fogo ali e causou destruição. Totalmente detonado. Acha que o óleo na caixa de câmbio pegou fogo? É, pode ser, porque tá tudo preto aqui, não é? Parece ser. O que não é uma boa notícia. Nem um pouco, não é mesmo? Não quando quer construir uma caixa de câmbio que pegou fogo. Será que ele gira? É, tipo, todos esses rolamentos aqui poderiam estar assim. Eu acho que saiu desse carro. Isso não parece bom. Não! Não. Sabe quando você vai no eBay e pega uma caixa de câmbio? É, mas são 4 mil em vez de 15 mil. Sim, 4 mil por uma razão. Então agora... Obrigado. Então agora... Obrigado. Então agora nós temos... Bom, 2 caixas de câmbios ruins, na verdade. Eu nem sei onde vamos começar ou até mesmo terminar com isso. Eu tenho que encomendar vários rolamentos para isso, pois tenho que encomendar peças para o motor. Mas antes de continuar com isso, mencionei no início do vídeo que os franceses gostam de compartilhar com os italianos e estou prestes a descobrir se isso é verdade ou não. Quando eu peguei a Ferrari, estava faltando um regulador de vidros. E só tinha um bloco de madeira segurando o vidro, o que era uma má notícia. A boa notícia é que temos um regulador deste lado. E a outra boa notícia é que encontramos o regulador da janela. Mas só tá faltando o motor. E estamos tirando o motor dessa janela
como podem ver aqui, e verificamos o número da peça na parte traseira, e é um motor Bosch. Mas o motor de janela totalmente novo para a Ferrari custa 178 libras. E o mais barato que consegui de segunda mão custava 120 e é do lado errado. Mas joguei o número da peça no eBay e descobri que esse motor poderia estar sendo usado em um carro francês bem conhecido, na minha opinião, chamado Peugeot 406. E aqui nós temos o motor do carro francês, que apresenta pequenas diferenças. Mas, de maneira geral, parece... na verdade, esse aqui é um pouco mais longo. Pode dar certo, pode não dar certo. As conexões são um pouco diferentes, mas são apenas uma conexão de 2 pinos e uma outra conexão de 2 pinos. E poderíamos fazer isso funcionar, mas esse poderia funcionar. Não é exatamente o mesmo, mas pode funcionar. Mas acho que vamos descobrir isso no próximo vídeo, então muito obrigado por assistir esse vídeo e se você gostou, aperta para se inscrever, aperta para curtir e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! O que você tá fazendo agora? Um pino. O que tem nesse pino? Uma arruela. O que mais tem aí? Eu não vou entrar na sua brincadeira. Like a drug that